paz do Senhor a você que está assistindo a mais um culto digital. Meu nome é Alexandre Francisco e esse é o momento para as pessoas que não possam estar no culto nesse momento, frequentar uma igreja, qualquer que seja o motivo, só Deus sabe. Vamos começar nossa oração inicial. Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus Cristo, invocamos o Seu nome aqui, a Tua presença, Senhor, e do Teu Santo Espírito, Senhor Jesus. Abençoe a vida de todos que estão aqui assistindo e que vão assistir, seja ao vivo, seja por gravação. Somos gratos por todas as coisas. Repreenda as setas do diabo, os ataques mentais, os ataques financeiros, os ataques materiais, os ataques espirituais. Proteja a nossa casa, proteja nossos familiares, a mente de todos, Senhor, de todos nós. Ajude-nos a pregar o Teu Evangelho, Senhor Jesus. Mesmo a gente se achando o pior dos pecadores, o Senhor nos designou para propagar a Sua mensagem aqui no planeta Terra. Somos gratos por tudo. Dê paz, tranquilidade para todos que aqui estão. Proteja a nossa retaguarda, Senhor, nossa dianteira, nossos lados, em cima e embaixo. Mande anjos, Senhor, para nos proteger. Repreenda todo o ataque sórdido do inimigo. Nós somos gratos por tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a honra e toda a glória. Nome acima de todo nome, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amigos, esse é um momento de leitura bíblica, de oração, de comunhão, aqui nessa rede social, seja no YouTube, onde nós temos o canal Refúgio Digital, Igreja Online, seja no Instagram. E na rádio, quem estiver ouvindo a Rádio Paraíso de Barra do Piraí, que o Senhor esteja com todos vocês, que o Senhor abençoe a vida de todos vocês, aos donos da rádio, aos pastores das outras igrejas que estão fazendo programação, aos locutores e aos cantores da Rádio Paraíso de Barra do Piraí, no interior do estado do Rio de Janeiro, região sul fluminense. Que Deus abençoe a todos vocês dessa cidade e a todos vocês também das redes sociais. Irmãos, vamos ler Mateus capítulo 8, versículo 28 em diante. Depois de ter ido para o outro lado, para a região dos Gadarenos, a cidade de Gadara, tá? Então, depois de ter ido para o outro lado, para a região dos Gadarenos, dois endemoniados, em grego é endaimoniados, mas é endemoniados, saídos dos sepulcros, muito violentos, a ponto de ninguém poder passar por aquele caminho, vieram ao encontro dele. Eis que gritaram, dizendo: o que queres de nós, filhos de Deus? Perdão. O que queres de nós, filho de Deus? Vieste aqui antes do tempo atormentar-nos? Vou repetir esse versículo. Os dois gadarenos gritaram: o que queres de nós, filho de Deus? Ou seja, eles reconheceram Jesus. Vieste aqui antes do tempo atormentar-nos? Ora, uma vara de muitos porcos era apacentada diante deles. Os demônios, ou daimones, em grego, os demônios rogavam-lhe, implorava. Rogar é implorar, é pedir, clamar. Os demônios rogavam-lhe, dizendo: se nos expulsas, envia-nos a vara de porcos. Disse-lhes: ide. Repetindo, vou repetir. Disse-lhes:
Ide. Os que saíram foram para os porcos, e eis que toda a vara de porcos precipitou-se despenhadeiro abaixo para o mar e morreram nas águas. Os que apacentavam os porcos fugiram e, partindo para a cidade, relataram tudo, inclusive o que aconteceu com os endemoniados. Eis que toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo, rogaram-lhe que se retirasse do território deles. Repetindo, eis que toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo, rogaram-lhe que se retirasse do território deles. Vou fazer um momento de oração e depois já irei direto à palavra. Senhor Jesus Cristo, nós estamos num momento de guerras, de pandemia, de pessoas que despejam ódio nas redes sociais, ira. Pessoas estão amigas de prazeres, inimigas de Deus. São blasfemos, como o Senhor falou na tua santa palavra, Senhor, que esse tempo viria. Inimigos de Deus, ou seja, se você fala de Deus, eles têm ódio, se voltam contra, zombam, blasfemam, riem, são amigas de prazeres, querem prazer, Senhor, a qualquer custo. Isso foi profetizado, Senhor. São pessoas blasfemas, soberbas, têm ódio, são os haters da rede social. Rede social, a gente posta alguma coisa, é xingado, é ofendido. O Senhor disse que esse tempo viria. No final dos tempos, os homens seriam assim. Estão vendo muita coisa estranha, Senhor Jesus. Já estão vendo controle, estamos vendo censura, estamos vendo até controle de bens sendo tomados e retirados. Cancelamentos, Senhor. Não estou entrando no mérito. Não estou entrando no mérito, meu Deus. Mas estamos vendo situações em que tudo será controlado e vigiado e retirado. A sua palavra, Senhor, está sendo considerada politicamente incorreta. Versículos bíblicos estão sendo censurados nas redes sociais. O Senhor disse que esse tempo de controle viria e também terá o controle do que comprar e vender. O Senhor disse que isso viria. Está no seu livro, Jesus. Ajude-nos, Senhor, a entender estes tempos difíceis. Ajude-nos, Senhor. Livra-nos do mal. Dê-nos força, Senhor. Muitos aceitam Jesus e tudo se levanta contra eles. Ajude esses irmãozinhos, Senhor. Eles entenderem que faz parte da guerra e que o Senhor não vai abandonar nenhum deles. Pessoas que se ligaram emocionalmente a outras, falsas pessoas, enganadores, pessoas que se frustraram porque jogaram todas as esperanças em alguém. Senhor, fala para essas pessoas que têm que jogar todas as esperanças em Jesus. Maldito o homem que confia no homem, mas também não podemos nos fechar e deixar de falar com os outros, senão nossa vida será horrível, Senhor. Ajude-nos, liberta-nos, Senhor, das prisões mentais, prisões financeiras, prisões materiais. Ajude-nos a ser livres. Nós temos que continuar, Senhor. Livra-nos, liberta-nos do mal. Livra-nos das armadilhas de Satanás. Livra-nos das armadilhas do diabo. Somos gratos por tudo, meu Jesus. Cura quem precisa ser curado. Salva-se quem está escutando agora. Obrigado por tudo. Muito obrigado. Livra-nos do mal. Tira-nos o espírito do medo. Tira-nos o espírito do pavor. Nós somos gratos por tudo.
Liberta as nossas mentes, Senhor Jesus. Repreenda os pactos. Nós renunciamos a pactos com qualquer pessoa, qualquer situação, com seres do mal, Senhor. Nós só queremos ter pacto contigo, Jesus. Nós renunciamos a qualquer pacto, palavra que jogamos no ar, que sejam palavras de maldição. Nós queremos, Jesus, ter pacto só contigo. Nós agora estamos orando para termos pacto só contigo. Nos fortaleça e nos ajude. Em nome de Jesus Cristo. Amém, meu Deus. Meu querido, minha querida, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Vou ler Daniel 10. É a palavra de hoje. No terceiro ano de Ciro, imperador persa. Persa é o Irã. Os iranianos hoje são os persas, né? O nome era Pérsia. Até recentemente, ali mudaram para Irã. No terceiro ano de Ciro, imperador persa, Daniel, também conhecido como Beltesazar, em aramaico. Aramaico era o idioma daquela época. No terceiro ano de Ciro, imperador persa, Daniel, também conhecido por Beltesazar, em aramaico, recebeu uma revelação divina. A profecia era verdadeira e falava de tempos hostis e guerras. Na visão que teve, ele compreendeu bem a mensagem que segue. Eis que naqueles dias, eu, Daniel, estava chorando por 3 semanas inteiras. Daniel estava chorando 3 semanas, deprimido, depressão, arrasado, 3 semanas. Eis que naqueles dias eu, Daniel, estava chorando por 3 semanas inteiras. Não comi nada que me parecesse agradável. Você estava deprimido. Nada lhe dava prazer. Vou voltar. Eis que naqueles dias eu, Daniel, estava chorando por 3 semanas inteiras. Não comi nada que me parecesse agradável. Nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com óleo. Até que se cumpriram as 3 semanas completas. No dia 24 do primeiro dia 24 do primeiro mês, eu me encontrava em pé junto à margem de um grande e rápido rio, que é o Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho. Ele olhou para cima e tinha um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo brilhava como berilo e outras pedras preciosas. O rosto iluminado como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e as pernas reluziam como bronze polido. Sua voz soava forte e grave, como barulho de multidões. Só eu, Daniel, contemplei aquela visão. Os homens que estavam na minha companhia não conseguiram ver. Foram acometidos de tanto pavor que fugiram apressadamente do local e se esconderam. Ou seja, eles sentiram que algo estava acontecendo, mas eles não viram. Só Daniel viu. Eles se mandaram, se esconderam, né? Assim fui deixado a sós, admirando aquela grande visão, e me senti enfraquecido, trêmulo, muito pálido. Quase desfaleci por completo. Ele quase desmaiou com o que ele viu. Os outros se mandaram e ele quase desmaiou. Então eis que eu ouvi a voz das palavras do anjo, e ouvindo o som do que dizia, perdi os sentidos. Entrei em estado de êxtase e caí de bruços com o rosto em terra. Ele caiu de cara no rosto, no chão, vamos dizer assim. Em seguida senti que a mão de alguém tocou em mim e me ajudou a levantar, mas meus joelhos e mãos tremiam muito. Estava trêmulo, apavorado, e o anjo me disse: Daniel, tu és um homem muito amado. Prestai, pois, toda atenção à palavra que vou te comunicar, e levanta-te, porquanto eu fui mandado a ti.
Assim que ele me exortou, eu me coloquei em pé e ainda trêmulo, e o anjo prosseguiu me exortando: não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas sim, desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente o teu coração a fim de buscar entendimento diante do teu Deus. As suas orações foram ouvidas, e eu vim em resposta ao teu clamor. Aí agora tem uma passagem impressionante. O anjo foi em resposta ao clamor de Daniel, que estava deprimido por 3 semanas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu. O anjo falou para Daniel: eu vim em resposta ao teu clamor, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos primeiros príncipes supremos, veio me ajudar a vencer o inimigo, porquanto não pude mais continuar ali com os reis da Pérsia. Assim estou eu aqui agora para explicar-te o que acontecerá ao seu povo nos tempos futuros, pois a visão que tiveste se refere a dias muito distantes. Quando ele me disse isso, prostrei-me rosto em terra e fiquei mudo. Então alguém parecido com um ser humano tocou meus lábios, repetindo: quando ele me disse isso, prostrei-me com o rosto em terra. Fiquei mudo. Então alguém parecido com um ser humano tocou meus lábios. Ele falou: parecido com um ser humano. Tocou meus lábios, e eu abri a boca e comecei a falar. Eu disse àquele que estava em pé diante de mim: ó Senhor, estou aflito demais em virtude de tudo que vi acontecer. Estou a ponto de perder os sentidos, ou seja, estava quase desmaiando perante o anjo devido à visão que ele teve do que ia acontecer no futuro. Como posso, eu, teu servo, conversar contigo, ó meu Senhor? Minhas forças se desvaneceram e mal consigo respirar. A visão de Daniel, ele quase desmaiou. Ele viu o futuro, coisas estão acontecendo hoje, e ficou, mal conseguia respirar. Deu falta de ar em Daniel. Daniel estava quase desmaiando, em quase um pânico com a visão que ele viu do que ia acontecer no futuro. São os tempos finais. Daniel, profeta. E mal consigo respirar. Ele não conseguia respirar. Ele estava quase desmaiando. Em pânico, apavorado, vendo o que ia acontecer no final dos tempos. O ser que se assemelhava a um homem me tocou de novo. E imediatamente me senti fortalecido. Então ele me dirigiu a palavra: não temas, Deus te ama, ó filho do homem. Paz seja contigo, ser forte e tem bom ânimo. E quando ele falou comigo, recobrei as forças e respondi: ó meu Senhor, fala comigo, porquanto tu já me fortaleceste e me sinto bem. Ao que ele acrescentou: sabe por que eu vim a ti? Contudo, agora terei que retornar para seguir pelejando contra o príncipe da Pérsia. Todavia, logo que eu sair, o príncipe da Grécia virá. Antes, porém, eu te declararei o que está escrito no livro da verdade. E nessa batalha ninguém me ajuda contra eles, senão Miguel, o príncipe celeste de Israel. Então isso aqui, Daniel 10. Que o trecho de Daniel 10 que eu estou lendo aqui tem a ver com o versículo inicial de Mateus 8, 28. O que os dois textos têm a ver com centenas de anos de diferença? Daniel foi no tempo antes do retorno, estava lá na Babilônia, antes do retorno para Israel. Foi no tempo de Ciro que deu o decreto, né? Daniel tinha sido preso pelos babilônios. Daniel viu vários reis babilônios: Nabucodonosor, Nabonido, Belsazar.
viu reis da Pérsia, que a Pérsia ganhou dos babilônios. Dario, tinham 2 Darios, né? Viu Ciro e ele foi avisado que viria a Grécia. Grécia era Alexandre o Grande. Isso foi antes do Império Romano. Ainda teve o Império Grego, depois teve o Império Romano, depois os bárbaros destruíram Roma, aí vieram as nações europeias atuais e hoje nós estamos em período que seria os pés da estátua de Daniel, ferro e barro. Depois dá uma olhadinha na estátua de Daniel e a explicação dos reinos terrestres antes da volta de Jesus. Então Daniel é no tempo dos babilônios e dos persas e foi antes dos gregos, antes de Alexandre o Grande e antes de ter Roma como império. Daniel não viu o Império Romano, foi antes. Jesus já foi na época do Império Romano. Tem o Daniel 10, Mateus 8, 28. O que esses textos se conectam? Daniel teve uma visão do final dos tempos. Ele orou, ele entrou em depressão, ele ficou 3 semanas chorando sem comer, sem ter prazer na vida. E o anjo apareceu 21 dias depois. E o anjo falou para ele: tua oração foi ouvida. Tua oração foi ouvida desde o momento que você humildemente buscou o entendimento de Deus, ou seja, orar, adorar. E Daniel estava pedindo. E o anjo apareceu 21 dias depois. E a visão do anjo foi tão apavorante que a galera se mandou sem ver o anjo. Eles sentiram no ar que tem alguma coisa ali. Daniel ficou apavorado e vendo, caiu com o rosto em chão, trêmulo, ofegante. E os caras que estavam com Daniel se mandaram, fugiram. Tem um negócio estranho aí. E o anjo falou: tua oração foi ouvida. Eu fui mandado a ti como resposta de oração. Mas tive que lutar com o príncipe da Pérsia. Como assim lutar com o príncipe da Pérsia? Um anjo poderoso enviado por Deus entrou em combate com um rei humano qualquer, mortal, de carne e osso? Não. E depois ele falou que Miguel veio ajudá-lo nesse combate. E ele não pôde ficar com os reis da Pérsia. Foi falar com Daniel, ia voltar para combater de novo o príncipe da Pérsia, mas avisou: quando eu for embora vai vir o príncipe da Grécia. O ser humano é forte a ponto de derrotar um anjo de Deus? Não. Que príncipe da Pérsia? Depois ele fala reis da Pérsia, depois ele fala príncipe da Grécia. Quem são esses caras? Existem várias teorias para isso. Uma das explicações é que são padroeiros. Padroeiro? É. Os padroeiros daquele país. Os espíritos invocados por aquele povo e por aqueles reis. Demônios que habitavam aquele povo. Demônios que recebiam adoração daquele povo. Um ambiente espiritual maligno na Pérsia, depois na Grécia. Eles invocavam seres que eles chamavam de deuses e havia uma atmosfera maligna. Matavam bebês, sacrifício de criança. Matava os guerreiros como sacrifício humano, maldade, assassinatos, guerras, maldade, violência, povo violento, uma atmosfera demoníaca por estar invocando um padroeiro, um demônio. Então, aquele anjo lutou contra
seres demoníacos. E isso atrasou a resposta da oração em 21 dias. E teve que vir o arcanjo Miguel, um dos primeiros príncipes, que é chamado um dos primeiros príncipes, para combater contra aqueles padroeiros lá, aqueles demônios lá, aqueles seres, aqueles espíritos que eles invocavam lá. Os anjos de Deus combatendo contra os demônios daquela região. Aí a resposta da oração veio. E o anjo falou que vou voltar lá de novo para combater os reis da Pérsia de novo. Mas vai vir o príncipe da Grécia depois que eu for embora. E aí veio um outro povo, com outros cultos, Zeus, Hera, Hades, Olimpo, os deuses do Olimpo. Começou a vir um outro povo para dominar aquela região onde estavam os judeus. Minerva, aqueles deuses gregos que depois viraram romanos. Vênus, que Vênus é deus romano, né? Foi um povo que foi muito influenciado pelos gregos. Artemis, Atenas, Materna, Hércules. Então esse povo que começou a adorar esses deuses viria depois, e ele falou que viria o príncipe da Grécia. Então um outro padroeiro ia aparecer lá, um outro demônio, um outro ser espiritual invocado por um outro povo ia aparecer lá onde estavam os judeus. Como assim? Um anjo lutou então contra um padroeiro? Sim, o anjo de Deus lutou contra os espíritos invocados por aquele povo, do qual o povo de Deus estava inserido. Então, por isso que você não pode desistir de oração. Tem que orar sem cessar. Está na Bíblia. Orai sem cessar. Orai, orai, orai. Mas não estou vendo nada acontecer. Então, o anjo avisou Daniel, depois de 21 dias, teve um combate para eu chegar, para trazer a resposta da tua oração, para dizer o que significa a tua visão. Houve um combate, uma guerra. Eu fui combater o príncipe da Pérsia e tive que ter a ajuda de Miguel para vir aqui. Não desista de orar. Orar sem cessar. Então, o anjo lutou contra os espíritos daquele povo, espíritos demoníacos invocados, contra os padroeiros daquele povo, que eram os persas. Mas agora estamos em Mateus 28. Mateus 28 está lá, Jesus atravessando. Aí já estamos na época de Jesus. Então nós estávamos na época do Império Persa, que eram iranianos antigos. Esse Império Persa foi derrotado. Eles derrotaram os babilônios. Então teve os babilônios, quando Daniel era novinho. Império Persa que venceu os babilônios. Babilônia era o Iraque hoje, né? Babilônia. Tem até uma cidade lá arqueológica que eles descobriram, a cidade da Babilônia. Pesquisa aí na rede social, como está a Babilônia, como é o portão de Ishtar. Vai lá ver. Então tinha os babilônios. Os persas. Alguém viu 300? São os persas do tempo de Daniel. Dario, Xerxes, Artaxerxes, Ciro. 300, isso. Depois vieram gregos, que são os atenienses, os espartanos, dominando aquela região. Depois vieram os romanos. Aí tem o Romano do Oriente e o Romano do Ocidente, aí se dividiram. O Romano do Ocidente foi derrotado lá por ano 500 depois de Cristo, mais ou menos. Aí vieram os povos bárbaros, que são os germânicos, alemães, dominando a Europa. Aí nós temos o do Oriente, que tinha influência grega, onde fica Constantinopla. Depois vieram os turcos otomanos. Aí o mundo foi tomando a configuração atual. Então vamos no tempo do Império Romano, centenas de anos depois desse episódio de Daniel. Jesus nasceu. Jesus estava no seu ministério na terra, muitos zombando dele, não acreditando na palavra dele, ridicularizando ele.
E nós temos aqui Mateus 8, 28. Jesus foi para o outro lado do lago, para a região de Gadara. Jesus entrou na região de Gadara. Aí, dois endemoniados, violentos, agressivos, que ninguém conseguia passar por eles, de tão violentos que eles eram, foram ao encontro de Jesus. Jesus não foi lá atrás dos endemoniados gadarenos. Os gadarenos sentiram alguma coisa no ar. Os demônios, os espíritos que estavam nos gadarenos sentiram que tinha um negócio, tinha uma coisa lá. Tinha alguém importante lá. Então os dois endemoniados foram ao encontro de Jesus. Foram lá. Viram Jesus e gritaram: o que quer de nós, Filho de Deus? Peraí. Os humanos falaram que Jesus era um Deus, com Deus minúsculo, que era ou um profeta, ou uma reencarnação de profetas que acreditavam na reencarnação, só que Jesus é ressurreição, não é reencarnação. Ele é um carpinteiro, ele é o filho de José, quem ele pensa que é, ensinando. O tempo todo queriam matar Jesus. Não acreditavam na palavra de Jesus. Mas os dois endemoniados, quando Jesus foi para Gadara, foram ao encontro de Jesus, foram lá, busca ativa, foram por vontade própria. E começaram a gritar, os endemoniados: o que queres de nós, Filho de Deus? Peraí, os espíritos, os demônios viram Jesus em Gadara e chamaram ele de Filho de Deus. E os humanos não. Os humanos não. O humano hoje em dia diz que Deus não existe, que não é para ler Bíblia, que é uma ficção. Os demônios lá viram Jesus e perguntaram: o que queres de nós, Filho de Deus? Vieste aqui antes do tempo atormentar-nos? Que tempo é esse, gente? Os demônios não só reconhecem Jesus, como apavorados gritavam, e ainda falou que vai ter um tempo que eles vão ser atormentados. E os humanos hoje dizem que Deus não existe, não lê a Bíblia, isso é uma ficção. Mas os demônios, os espíritos lá em Gadara viram Jesus e chamaram ele de Filho de Deus e gritaram. Eles não falaram: o que vieste fazer aqui, Filho de Deus? Eles gritaram, espíritos gritando: vieste nos atormentar antes do tempo. Então os demônios, os espíritos, os falsos seres de luz, os padroeiros, os deuses, ou o pessoal vê ser no mato, o pessoal tem que separar o físico, o mental. Às vezes a pessoa tem problema psiquiátrico, tem que procurar um médico para tratar. Mas tem o espiritual. Tem gente que vai num lugar ver coisa. Tem gente que faz pacto com algum negócio aí, passa a ver coisa, como se fosse o metaverso. Seres espirituais, demônios, seres do mal, falsos anjos de luz, brilhos, luzes que aparecem no céu, OVNI, UFO, AP, falsos ETs com olhão, com cara de rã. Apocalipse fala de seres com cara de rã que vão aparecer no final dos tempos para juntar os reis da terra, para lutar contra os santos de Deus e lutar contra Jesus. Leia essa parte dos seres com rã, cara de rã, está lá no Apocalipse. Então esses espíritos, esses seres, essas entidades, esses demônios, eles veem Jesus e eles gritam: vieste nos
atormentante do tempo. Vai ter um tempo que está determinado que Satanás e seus demônios vão ser jogados no lago de fogo. E esses seres sabem disso. E eles ficam lutando contra a palavra de Deus, lutando contra a tua igreja, lutando contra você, colocando na tua cabeça para que você não vá na igreja, não. O crente é isso, o crente aqui coloca falso pastor, coloca pastor. Infiltra pastores falsos para destruir a palavra de Deus, e a gente não abre o olho, não desperta. Está tudo na Bíblia. Os demônios sabem quem é Jesus, tem medo de Jesus, estão apavorados, e eles sabem que Jesus vai atormentar eles jogando no lago de enxofre, e você fica deixando Satanás peneirar você como trigo. Ore contra essas potestades, invoque o nome do Senhor. O Senhor tem poder. Eles gritavam quando vê Jesus. Quando você ora, que você chama Jesus para ficar contigo, para te proteger, esses seres saem correndo. Tem testemunho que seres desses falam que estavam sendo espetados por espada. Tem crente que se converte ou tem libertação e fala que quando estavam orando por ele para a libertação, os seres que estavam dentro deles gritavam, peço perdão pelo barulho, mas aqui é um espaço aberto, gritavam que estavam sendo espetados por espada. Tem espada me enfiando em mim, estão me cutucando. São anjos do Senhor. Então esses seres, que quer que seja o nome que você dá, eles sabem quem é Jesus, eles sabem que Jesus vai prendê-los. Então os gadarenos foram lá, vestes do atormentante do tempo, Filho de Deus, chamaram Jesus de Filho de Deus, reconheceram ele. Então os demônios sabem que Jesus é Filho de Deus, e você não acha que Jesus é Filho de Deus, pelo amor de Deus, meu. Aí eles pediram, os demônios, ou daimones em gregos, rogavam-lhe, rogavam para Jesus. Você já rogou por alguma coisa? É se ajoelhar. Por favor, não faça isso comigo. Sabe o que é isso? Por favor, não faça isso comigo. Os demônios rogavam a Jesus, dizendo, se nos expulsas, eles sabiam que eles quebraram a cara, né? Se nos expulsas, envia-nos a vara de porcos, que os porcos estavam ali. Aí o outro versículo, Jesus, claro, gastou tempo com eles, bateu papo, entrevistou, perguntou o nome deles, colocou na TV, deu uma entrevista, ficou lá meia hora debatendo com o demônio. Não. O que Jesus falou para os demônios que estavam apavorados e rogando? Manda a gente pro porco, se você vai nos expulsar. Eles estavam rogando. Demônio roga. Então quem está com você, Jesus, eles ficam apavorados. Os demônios apavorados rogavam, manda a gente pro porco, manda a gente pro porco. Eu não vou falar que o demônio falou pelo amor de Deus, porque eu não sei o que eles falaram lá, mas o que está escrito aqui é, se nos expulsa, envia-nos aos porcos. Jesus não entrevistou o demônio, bateu papo. Aí Jesus falou para os demônios, ide, vá, ide. Quem reina não bate papo. Quem governa o universo não bate papo. Ele manda. Você pede e for de acordo com a vontade dele, ele manda, ele fala, aconteça o que ele quer, faça o que ele quer, esteja curado, seja curado. Então Jesus falou para os demônios que estavam apavorados, em pânicos, desesperados. Jesus falou, ide. Aí a conclusão, os que saíram foram para os porcos. Os porcos se precipitaram e morreram afogados. O povo comemorou? As pessoas comemoraram que Jesus expulsou os demônios? Não.
Os que apacentaram, os porcos fugiram, foram para a cidade, contaram tudo, e a cidade foi lá. Agora veio os humanos. Os humanos foram lá encontrar Jesus e rogaram de novo. Agora são os humanos rogaram: por favor, saia daqui. Tem gente que não quer entregar a sua vida para Jesus porque está confortávelzinho com os demônios, os espíritos demoníacos que estão com ele. Tem gente que não quer mudar uma situação na mente, não quer começar a vida porque está agarrada lá. O diabo jogou seta e o cara gosta. A pessoa curte, a pessoa está lá. A cidade foi ao encontro de Jesus rogar: por favor, sai daqui, pelo amor de Deus, Jesus, sai daqui. Era para a cidade ter comemorado a libertação daquela cidade, daqueles endemoniados que batiam em todo mundo. Glória a Deus, eles estão libertos. Não, eles foram lá: Jesus, por favor, vai embora. Eles gostavam daquela situação. Eles curtiam aquela situação. Eles criaram uma dependência com aquela situação. Tinham medo dos gadarenos endemoniados, mas quando a situação se resolveu: não, Jesus não. Jesus não. Vai embora, Jesus. É isso, meu senhor. No tempo de Dario, o anjo lutou contra os padroeiros, as entidades, os espíritos de luz falsos e os demônios. Os padroeiros da Pérsia e o padroeiro da Grécia que vinha depois. Batalha espiritual. Depois Jesus pessoalmente, ele não brigou com demônios do gadareno. Jesus não foi lá dar soco nos demônios. Jesus falou: sai fora, saia, vá. Jesus é Deus. Jesus ordenou: vá, sai, espírito, sai, vá. Batalha espiritual. Entenda, só pode se ajoelhar para Jesus, só pode orar para Jesus, só pode clamar para Jesus. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Vai ser agora? Não sei. Os tempos estão estranhos? Estão. Jesus falou que o mundo jaz no maligno? Jaz no maligno. Mas tenha bom ânimo, Jesus venceu o mundo. E Jesus falou que estará conosco todos os dias, até o fim dos tempos, até o século dos séculos. Aqui, os demônios e os espíritos sabem que Jesus é o Filho de Deus. Você sabe que Jesus é o Filho de Deus? Você reconhece que ele é o Filho de Deus? É bom você reconhecer. O tempo está acabando, não sei quando Jesus vai voltar. Tem sinais, mas eu não sei quando. Somos proibidos de adivinhar quando Jesus vai voltar. Jesus falou que só o Pai sabe. Eu vou ficar falando que Jesus vai voltar hoje, à meia-noite? Não. Estou blasfemando se eu fizer isso. Jesus não marcou data, mas ele deu os sinais. Não sei se vai ser agora, não sei se vai ser amanhã, daqui a 100 anos, 1000 anos, não sei. Mas ele deu os sinais que você tem que ficar esperto. Leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus. Nós, humanos, estamos sendo incentivados a acreditar que a Bíblia é uma historinha de ficção. Uma historinha qualquer. E estamos sendo ensinados também que Jesus é apenas mais um deusinho igual os outros deusinhos. Isso é hoje. Você vai falar aí, ele fala que Jesus é um deusinho igual os outros, um mestre cósmico, Maitreya, um ser de luz. Não. Os demônios sabem que Jesus é o Filho de Deus. E os humanos ficam rebaixando ele. É isso aí. Os humanos ficam rebaixando ele. E você vai ouvir quem? Você vai acreditar na palavra de Jesus? Você vai acreditar na palavra dele, na escritura que ele mandou você ler, examinar, e a escritura
Examinai as Escrituras, porque é de mim que elas falam, e vocês terão nela a vida eterna. Jesus falou isso. Não, você não acha, não vai ver a Bíblia, que é uma historinha, Jesus não é filho de Deus nada, Jesus não vai voltar nada. Então, aí os demônios lá gritam quando viram Jesus, chamaram ele de filho de Deus, os espíritos. Não caia na falácia do diabo. Jesus é o Filho de Deus. Ele está contigo. Basta você invocar Ele e renunciar a tudo que você fez. Entrega a sua vida para Jesus. Entrega seu coração para Jesus. Sua alma para Jesus. Você vai ter luta? Vai. Com todo mundo. O sol nasce para o justo e o injusto. Mas Jesus prometeu que estará contigo onde você estiver. Ele vai te fortalecer, vai te ajudar, ele vai intervir quando ele achar que ele vai ter que intervir. Entregue sua vida para Jesus. Não fica escutando humano falando que Jesus não existiu, a Bíblia fala. Isso aí é o diabo te tirando do caminho. Deus enviou Jesus para te salvar. Aí você fica escutando os outros que tem influência. Vai lá ver o que o outro faz. Vai lá ver quem que aquela pessoa que diz para você não ler a Bíblia invoca. Às vezes é um gadareno e você não sabe. Está lá te influenciando. Aceite Jesus. Entregue a sua vida para Ele. Os tempos são difíceis. Que Deus abençoe você. Fazer a oração final. Senhor Jesus. Senhor meu Deus. Eu clamo pela vida de todos que estão assistindo esse vídeo. Seja no Instagram, seja depois na gravação, seja na Rádio Paraíso de Barra do Piraí. Abençoe a vida de todos que estão aqui. Envie a cura. Envie seus anjos, Senhor, para combater, atacar e destruir o diabo e seus demônios. As setas do diabo que caiam por terra. Proteja todos aqui que estão assistindo com seu escudo. Nós te agradecemos por tudo. Nós confessamos que o Senhor é o Filho de Deus, que só Tu tem palavras de vida eterna. Fica conosco sempre, Jesus, todos os dias, para sempre. Em Teu nome, Jesus. Amém. Meus amigos, Deus abençoe vocês. Não ouça o diabo, não. Ouça Jesus. Tá bom? Fique com Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Boa semana. Deus te proteja. Amém e amém.